Jornal da Mix. Acontece nesta quarta-feira um evento gratuito que vai falar sobre bioenergias e qualidade de vida. Se você também é uma das pessoas deste planeta que sente que de repente tudo está um caos, perde o controle das situações e não sabe de onde tirar energia para enfrentar uma semana inteira que começou, então presta atenção que essa entrevista de hoje, eu acho que ela pode te trazer alguma ajuda. Para falar um pouco do que vai acontecer nesse encontro, a gente recebe o psicólogo especialista em estudos da consciência, Marcos Santos. Marcos, seja muito bem-vindo, traga sua boa energia para nós. Muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes aí, vamos tentar energizar essa manhã então, pessoal. Quando a gente fala em bioenergias, Marcos, a gente está falando do que exatamente? O conceito de energia ele é bem amplo, mas se a gente for pensar só a aplicação prática para a vida e para a saúde, que é o tema proposto, né? A gente tem um aprendizado antigo do Oriente, aí, milenar, né? Cultura chinesa, indiana, que já aplicava e praticava exercícios e técnicas, né? Meditação, yoga, hoje mais renomado como mindfulness, né? Atenção plena, que nos faz voltar a atenção para o nosso corpo, para o nosso organismo. E esse movimento de atenção, por definição, é um movimento energético que a gente faz mobilizar o corpo para alguma coisa que a gente queira, né? Bem-estar, concentração, atenção. E aí, quando a gente fala de bioenergia, a gente está falando do elemento que está presente na natureza, em vários módulos, né? Energia do ar, da água, do sol, dos ambientes, que ao interagir com esses ambientes, a gente absorve essa energia quase que espontânea ou naturalmente, e esse caminho é uma via de mão dupla, porque da mesma forma que a gente absorve as energias dos espaços, ambientes, natureza e uns dos outros, a gente devolve energia para esses ambientes também, né? É a troca, a interação que leva informação de cada um. Aí é a definição do que seria muitas vezes a bioenergia pessoal, ela carrega informações individuais. Então tem o nosso fator pensamento, sentimento. A gente fala muito das interações energéticas de quem está com baixo astral ou astral elevado, uma energia maior, quem contamina ou contagia o ambiente, quem intoxica uma pessoa, quem absorve mais, quem exterioriza mais. Então são variáveis de bioenergia que a gente aprende no cotidiano, mas que a nossa cultura ainda tem um pouco de relutância na aplicação prática. Pois é, a gente vê já muita gente aí, por exemplo, aplicando meditação, né? O mindfulness, como tu falaste agora há pouco, né? Todo mundo focando um pouco mais no que tem que ser focado, tal, perceber melhor, né, o nosso entorno, o tempo todo, né, percebendo o que está acontecendo no nosso entorno. Isso tudo está muito em voga, mas ainda tem gente que não acredita nesse tipo de coisa, né? Impressionante. Pois é, e se a gente for avaliar o que já tem de pesquisa, atualmente faço uma pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul, e lá existe o Instituto do Cérebro para avaliar esses efeitos colaterais de tudo isso. Meditação, yoga, qualquer prática energética, né? Estudando ali questões da consciência, eu até vejo que existem as aplicações mínimas mais fáceis, que seria de qualquer pessoa aprender, que envolve essa atenção que eles chamam muitas vezes de um scanner do corpo, né? O body scan é uma técnica, muitas vezes, da pessoa prestar atenção em si, nos seus pontos energéticos, né? A gente já aprendeu isso no passado, né? Aquilo que o pessoal chama muitas vezes de chakras são concentrações maiores de energia vinculado ao organismo, a órgãos. Função vital, não é mesmo? Tá presente no Cérebro, corpo coração, inteiro, né? Exato. Dentro e fora, cima, abaixo. Só que o folclore, muitas vezes, ou a crença popular, idealiza um tipo de energia que é um pouco fantasiosa, né? Ou muito espetacular. Entendi. E as pessoas não sentem esse espetáculo. O que as pessoas sentem são os efeitos colaterais realmente na saúde, né? Saber que eu posso estar mais vitalizado energeticamente é saber movimentar, então, essas energias pelo meu corpo, né? Através da vontade, intenção, técnicas mínimas, né? Então, eu sou da ala científica que começa a trabalhar os efeitos, né, do bioenergético a partir de práticas técnicas simples, né? Pensando, tipo, o que eu posso fazer no dia a dia? Não sei nada, teoria, né? Não preciso, então, talvez estudar com profundidade. Não preciso participar necessariamente de alguma aplicação do tipo, não preciso fazer yoga para aprender a mexer com energia, porque a energia já está presente, né? Já tem aí Todo mundo tem, não precisa comprar o pacotinho, né? Não. E aí, Não Marcos, precisa converter a nada. né? É isso que eu queria falar. Exatamente. As pessoas acham que precisa passar por um rito, precisa, né, ter várias coisas, penduricalhos, como você chama. Mas a gente sabe que hoje tem muita base na ciência. A ciência mais atual fala dessas bioenergias e essas práticas, como é que elas refletem o nosso cérebro. Como eu disse no começo, a gente está vivendo um momento de caos, né? Aquela loucura, monte de... alucinado, né? Todo mundo com Exato. pressa, né? A pressa constante, todo mundo fala, pode perguntar, como é que você tá? Na correria. Tá todo mundo na correria. Gente, tá errado, né? Então, o que a ciência diz sobre essa prática dessas bioenergias? Sim.
Então, tirando a parafernália e a crença e a imagem que as pessoas ainda têm, se a gente for estudar o cérebro, como ele reage a movimento de bioenergia, movimento de atenção, concentração, isso que hoje a gente chama de atenção plena, é um exercício de atenção para si, né? Para interno, para o que você está fazendo, prestar atenção no que está fazendo, né? Então, o efeito colateral imediato é que você instala um estado no seu corpo, muitas vezes, que é de equilíbrio, né? Poder estabilizar as suas funções autônomas, por exemplo, o seu cardiorrespiratório, a partir do exercício energético de concentração, você consegue estabilizar, ficar sereno, estabilizar o humor, regular suas emoções, diminuir essa ansiedade, né? A ansiedade é uma coisa que a gente não elimina, mas a gente consegue colocar dentro do controle, botar uma coleira nela para tentar diminuir um pouco o estrago. Não elimina mesmo, né? Não tem como A eliminar? ansiedade faz parte do mecanismo evolutivo aí de reação ao ambiente. Então, ok. Quando aquela ansiedade natural. ela existe vamos dizer. natural. Sim, assim como o medo existe naturalmente Os também. picos da ansiedade é que são problemáticos. A gente queria eliminar essa aí mesmo, Marcos. Essa que é meio de quem Mas tá é o dodói. excesso, né? É o excesso que é o problema. Essa ansiedade Sim, que sim. todo mundo está vivendo, que é aquela ansiedade, estou aqui vendo sessão da tarde, de repente, uau! Bate o negócio. Bate assim. o negócio, né? Tu fica agoniado, É. né? Não tá legal aqui, eu tô parado aqui, tô perdendo alguma coisa. Sim, Fica sim. aquela sensação de que a gente tá vadiando, né? É Se for engraçado. pegar, por exemplo, a aplicação prática hoje, até reconhecido aí pelo que existe de pesquisa científica, eu gosto muito de indicar os caminhos mais fáceis, que é hoje você liga o Netflix, tem lá uma série de documentários falando sobre efeitos na mente das práticas meditativas, Muito técnicas bacanas, por energéticas. sinal. Aham. Tem os aplicativos lá, o Headspace. Exato. Você faz a meditação guiada e aplica movimento energético para revitalização, controle de ansiedade, né? Então, muitas vezes a pessoa que não sabe nada, ela procura algum tipo de guia, né? Uma técnica, uma estratégia. Mas eu acho que o interessante, ou a evolução disso, até o processo ali da conscienciologia que eu gosto muito de relatar, é que as estratégias externas de dependência, muleta ou aplicação, elas são descartáveis também, porque o comando, no final das contas, é individual, é mental, né? O comando mental que você dá para, quero localizar esse chakra, então, né? Quero saber o que está bloqueado em mim, o que está gerando mal-estar. Então, muitas vezes, inicia-se com algum tipo de guia, né? Na palestra, quarta-feira, eu vou conduzir, de certa maneira, o exercício em conjunto, mas o objetivo é levar as pessoas para a vida delas, no dia a dia, para fazer por comando mental. Diz, você pode parar, sentar, fecha o olho, energiza, respira, concentra a atenção. Isso é um dos princípios da atenção plena, é você prestar mais atenção do que está fazendo, ignorando um pouco o ambiente externo e aquilo que está atrapalhando, né? Eu quero ver se tem a ver com o que eu tenho feito ultimamente não, faz uns anos aí que eu percebi que eu estava fazendo muita bobagem no trânsito, por exemplo. Principalmente não parar em faixa de pedestre, que é algo que a gente não foi educado a fazer. Sim. E a gente vai fazendo automaticamente. E de repente eu percebi, opa, tá errado, eu não estou prestando atenção nisso. Aí o que eu comecei a fazer? Quando eu lembrava, mas eu fazia o possível para lembrar, sempre que eu entrava no carro e sentava no carro, eu parava um minutinho pelo menos para pensar nisso. Eu falei assim, gente, eu tenho que dirigir com atenção, eu tenho que parar na faixa de pedestre, eu tenho que deixar as pessoas passarem. Sabe, ficava pensando nisso antes de ligar o motor, vamos dizer assim, né? Sim. E aí tudo fluía melhor, no caso, né? Ou seja, eu realmente conseguia atentar melhor para esses detalhes e conseguia ser um motorista melhor. É mais ou menos isso, né? Acho que esse exemplo acho que isso pode servir para a vida, no caso, né? Porque a gente... Qualquer aplicação meditativa, prática energética, tem um princípio básico de estar consciente, né? Você pode ficar em silêncio, retirado, olhos fechados, concentrar nisso. Isso é um tipo de exercício energético. Mas existem aplicações como esse contexto. E se eu quiser fazer isso no contexto do trânsito, em movimento, numa fila do banco, lugares que normalmente geram mal-estar, né? Pelo próprio contexto ali, a dinâmica, a ansiedade de todo mundo. Pensar que é possível a pessoa fazer em qualquer contexto mobilização energética, né? Inclusive para pensar o efeito até bastante revitalizador, que você começa a prestar atenção nos seus chakras, começa a movimentar essa intenção. E isso aceleradamente gera como consequência o chamado estado de vibração, que é quando a pessoa começa a sentir no corpo, né? É o efeito fisiológico, diz, olha, estou mexendo aqui, meditando, concentrando, prestando atenção e de repente estou arrepiado, estou energizado, começa a sentir efeitos fisiológicos da prática bioenergética, né? E o colateral disso é a consequência, começa a fazer muitas vezes isso como um hábito, né? Como a própria meditação, ver a saúde melhorando com isso também. Então começa a melhorar o estado do humor, da atenção, da consciência e tudo mais. E é importante também essa consciência para a gente ser menos reativo, porque eu percebo que muitas vezes nesses dias atribulados a irritação fica maior e aí o que acontece? Qualquer pessoa vem falar com você, você já, né, vem com os dois pés. Então, esse controle, esse exercício de autocontrole, de perceber o que está acontecendo antes de responder, de reagir, também é uma prática que ajuda, porque se você está reativo, você também está com uma energia pesada, né?
A gente pode colocar até que a pessoa mais reativa, ela está com os mecanismos ou aparato energético ali frágil e vulnerável, porque não tem defesa energética de nenhum tipo, né? Então qualquer coisa ela absorve, qualquer coisa entra no seu campo energético, né? E você absorve a informação que vem junto. O mal-estar do outro se torna seu, ou o seu mau humor vira o mau humor do outro, né? Essas são as interações interessantes energéticas que a gente consegue absorver isso espontaneamente, mas a gente consegue evitar isso ou barrar a entrada muitas vezes daquilo que não te pertence, né? O pensamento de mau humor, mal-estar do outro é uma coisa que você absorve porque você está ali vulnerável, não está prestando atenção e não está consciente do que é seu, do que vem de fora. Sim. E essa troca constante ali, né? Tudo, né? Que deveria ser percebido. Eu falei que eu ia contar agora, né? Uma história que as pessoas não acreditam em energia e às vezes a gente realmente passa batido, né? Mas eu tive uma situação em que... Eu não vou falar a situação, senão vai ser muito fácil de identificar a pessoa. Mas, enfim... A pessoa tava só reclamando e eu aqui, não... Hã? Era eu. Não era. Por isso que ela nunca ia falar. Não posso dizer que foi aqui na rádio. Mentira, foi antes daqui. E já faz uns 2 anos. E a pessoa só reclamava e eu, não, mas veja bem, tentando mostrar o lado bom, nada adiantava para aquela pessoa. Falei, tá bom. Fui para casa, cheguei em casa, não sei o que aconteceu, mas eu tive parece que tiraram da tomada e minha bateria foi a 0. Eu desmaiei no sofá, assim, do tipo, desliguei porque eu não conseguia andar dentro da minha casa, do esgotamento que eu fiquei. E eu sabia que era. E eu sabia que era por causa daquela energia daquela pessoa. Então, assim, foi a primeira vez assim que eu senti de fato uma coisa que me derrubou. Então, olha o quanto a nossa energia e a dos outros também interfere na nossa vida. Então, a gente tem que se blindar para pelo menos não deixar atingir nesse nível, né? Aproveitando só a observação dela falar em blindar, né? É possível fechar o corpo? Sim, Ter sim. corpo fechado, como as pessoas dizem? Tem. Né? É que a ideia do corpo fechado remete a uma coisa do tipo clausura, fechamento, e ninguém entra e ninguém sai, e fica uma coisa como se fosse a sua bolha, né? Isso. Só que esse elemento fechadismo, então, é o que a gente chamaria de autodefesa, né? Só que é um mecanismo também que não impede que você se relacione, mas sim visualize o que está chegando. Então, muitas vezes a energia da pessoa ela é o cartão de visita que chega muito antes, inclusive para você nem conhecer a pessoa, não falar nada e se sentir mal na presença dela. Ou o contrário, porque a gente também não pode enfatizar só o fator lado negativo. ruim, exatamente. Tem pessoas que são altamente energizantes, que chegam no ambiente e melhora muito mais a condição, o astral, né? Só que é engraçado que as pessoas ficam se questionando muitas vezes, pô, mas esse negócio de energia eu não vejo, né? Não, você sente os efeitos colaterais. Isso, a ciência consegue estudar isso. Olha, qual é o efeito colateral, então, dessas interações, da comunicação, das trocas afetivas ou desafetos e o próprio ambiente, né? O próprio ambiente, ele é um acumulador de energia, né? Tem uma característica impregnada do ambiente, que é muita gente lá dentro pensando igual, se cria uma bolha energética, e quem entrar lá dentro não estiver afim a essas ideias, né? Vai repercutir muitas vezes ali para gerar um mal-estar. E essa expressão que tu usou, Gisele, de esgotamento, né? Isso é o que é mais comum do fator energético, as pessoas falarem da descompensação. Estou descompensado energeticamente. Às vezes não fiz nada, não trabalhei, não exercitei, mas, pô, estou me sentindo pesado e arrastado e pensamento lento. Aí começa a avaliar e dizer, pô, mas você não faz nada para esse aspecto da vida e saúde que é o fator energético, né? Prestar atenção nisso, como é que tá as interações, como é que anda as suas energias, né? Ô Marcos, antes da gente falar do evento de amanhã especificamente, né? Tu falaste aí em conscienciologia, né? Sim. Define para mim consciência, porque a gente sempre fala de ter consciência no sentido de ter percepção de tudo que está acontecendo, né? Estou consciente disso e tal. Mas existe um elemento consciência aí que muita gente confunde com alma, com espírito, com não sei o quê. Não sei se eu queria que tu me né, desse o conceito de consciência na tua concepção, no caso. Sim. Eu estou estudando e fazendo trabalho voluntário nessas instituições que trabalham com a ideia da conscienciologia, pensando isso que tu trouxe, que é disso, olha, qual é o sinônimo de consciência nos dias de hoje que é aplicável universalmente, as pessoas entendem, né? É algo essencial. Então, Exato. Consciência tem muita proximidade com aquilo que as pessoas já chamaram de entidade invisível, o ego, a alma, o espírito. Só como são muitas interpretações, eu gosto muito de defender um ponto de vista que é, bom, eu já entendo então que existe algo essencial que é o ego, eu sou essa consciência, né, que comunica-se consigo mesmo em silêncio, em pensamento, né? Mas eu também eu tenho efeitos dessa consciência no mundo, aí no universo, que é justamente os estados de consciência, né? Por exemplo, estamos conscientes aqui, estamos acordados. Estamos conscientes quando a gente entende algo, eu estou ciente disso, estou sabendo, estou consciente disso.
E sou consciência no sentido, eu sou essa coisa aí que parece que ultrapassa as barreiras do corpo, da matéria e tudo mais. E que dá vida a isso, no fim das E que é contas, mais né? difícil até de se discutir, porque a conscienciologia ela vai estudar a consciência no plano integral, vai pensar disso, olha, tem umas teorias aí de dimensões, de energia, da consciência fora do corpo, fenômenos, que é bem mais sofisticado, né? E Sim. assusta as pessoas, dizer, pô, mas existe consciência fora do corpo? Sim, Pô, tem todo mundo. estudo, a experiência de quase morte. Quem relata isso é julgado como um louco, geralmente. O né? curioso é que quando a pessoa comum relata isso, vai ser julgada. Quando Sim. uma pessoa lá, por exemplo, um guru, um zen budista, um monge fala das experiências extraordinárias, Vai ser- faz parte da cultura dele, né? Exato. Então, acho que o mínimo múltiplo comum é pensar, ó, energia é algo comum, consciências todos nós somos, os ambientes nos permitem interagir, e o que vem de fenômenos é o que a gente está aprendendo, né? Na modernidade, aí, tentando estudar isso, né? O que é um fenômeno da consciência? O que são os estados alterados da consciência, com ou sem influência externa, com ou sem indutor? Tem muita gente que gosta de fazer estado alterado com psicodélico, né? Exatamente. Psicofármaco, drogas e tal. E quais são os efeitos colaterais disso também, né? Porque a gente está falando aqui de técnica ou energia do ponto de vista mais saudável. Diz, olha, vamos pegar a parte mais natural, próxima aí do meu controle, não botar muita coisa em cima disso. Um controle que você sabe que é você mesmo, não dependente de Isso, um de outro outra- de produto, outro né? fator, Sim, sim. Mexer com energia em grupo é bom, mas quando você faz sozinho, você faz um belo de um filtro. Começa a tirar um entendi. pouco dessas ideias que vêm de fora também. né? Maravilha. E falando nisso, né, de conscienciologia, o que é, para que serve e como faz a higiene consciencial? Sim, aí já entra no pacote que seria, existem múltiplas necessidades no dia a dia para a gente equilibrar esse pacote da consciência que muitas vezes não é só relacionado a corpo físico, né? Quando a gente está falando de chakra, energia, a gente está falando de outra manifestação de consciência aí que muitas vezes vai ser um corpo energético, né? Então, higiene consciencial é a higiene integral da consciência. Eu tenho que trabalhar aspectos do meu mental, né? Só, estou pensando muita bobagem, minha rotina é só pensar desgraça, né? Só ir atrás do elemento ruim, negativo, isso é um tipo de higiene para ser feito, né? Um controle do É pensamento. aquela história de pensamento ruim atrai coisa ruim. Ele retroalimenta. Pensamento bom. Sim, sim. A gente pode pensar que pensamento ele é um gatilho inicial para desencadear um processo. Muitas vezes a pessoa pensa, energiza, a consequência é o comportamento dela ir para isso também. Então Entendi. a pessoa retroalimenta o Direciona, né? sistema, né? Então higiene consciencial tem a ver com isso. Olha, você fica retroalimentando o que no seu corpo, mente, energia e tal. E você trabalhar tudo isso aí em paralelo, né, no seu cotidiano, é buscar mais qualidade de vida, literalmente. né? Claro, exatamente. E esse evento amanhã, como é que vai ser? Onde vai ser? Como é que faz para participar? Pois é, vamos lá, assim da coisa. Bom, existe uma sede que reuniu várias instituições conscienciológicas ao longo do tempo, que fica na Martin Luther, edifício Master Center, bem pertinho da Ponte de Ferro. O edifício é bem conhecido ali, até pelo histórico, Isso. né? Na sala 710. Ali tem uma das instituições a qual eu sou voluntário, a Reaprendência, vai estar realizando essa palestra. No caso, eu vou dar essa palestra e vou aplicar técnicas bioenergéticas com os participantes ali, né? A partir das 7h30 da noite. Para se inscrever, a gente pede que as pessoas ou entrem nas nossas redes para deixar o seu nome, que é o @Reaprendentia Blumenau. Reaprendentia. Reaprendentia, com T, né? Blumenau tudo junto. Pode ser o Instagram, pode ser o Facebook, ou também pelo contato telefônico, se eu posso passar aqui. Claro. Acho que é mais fácil, chama no WhatsApp, né? Pra não ficar ligando ao longo do dia, que seria o 479-9942-8049. Esse número que a gente usa para receber ali os Só repete contatos. rapidinho o número para nós. É 479-9942-8049. Só enviar o nome completo, pedir quero participar da palestra nessa quarta-feira. A gente já coloca na lista também. Perfeito. Não, e aqui na rede social do Reaprendente tem até o link aqui. pro Já, Simpla, né? dá até para escrever pelo Simpla, antecipar isso também. Perfeito. Não, maravilha, então. 7h30 da manhã, amanhã. Meia da noite. Da noite. 7h30 da De manhã só nós para amanhã. chegar cedo aqui. Né? À noite, 7h30 da Amanhã, noite. 7h30 da noite, lá no edifício Master Master Center, Center. ali no comecinho da Martin Luther, né? Perfeito. Maravilha, então, Marcos. Obrigado pela tua participação aqui, mais Imagina, uma vez. obrigado a vocês também. Outras vezes chamaremos aqui para falar sobre Vamos. esse tipo de tema que Falar de realmente energia que é bom, hein? rende Com muito, certeza. rende muito. Legal. Aliás, a energia que te fez vir aqui, porque do nada, né? Olha, para chegar às 6 horas da manhã, dia de chuva aqui, tem que estar muito animado, né? Com certeza. Maravilha, então. Obrigada, Marcos. Valeu, Até gente. a próxima, Obrigado. então. Jornal da Mix. Oferecimento. Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota, pensou Tarpan. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol. E Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br.